Iniciando mais um podcast aqui pelo Diário do Suzano, sempre com boas informações, levando até vocês. E acabamos de passar pelo Setembro Verde, também Setembro Amarelo, que agora a gente acaba misturando as cores, aí, mas a gente vai saber mais disso, coisa que no passado, não muito distante, a gente não falava sobre esses assuntos, sobre o mês de setembro, sobre as doenças que são tratadas e são relacionadas, enfim. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais, eu tenho o prazer de receber aqui a professora Natália Pinheiro Parente Leite. Ela é psicóloga clínica com enfoque em terapia cognitiva comportamental, em questões de origem psicopatológicas, atuando com uma vasta demanda individual relacionada a casais e também grupais. E ela é também professora da Unipiaget. Natália, obrigado, viu, pela presença no meio da correria. A gente acabou de sair aí, tá passando por um verão fora de época, sim, uma entrada de primavera quente pra caramba. Exato, que mexe com o psicológico da gente também. Como é que pode, não? Demais, mexe com todos os fatores fisiológicos e também, além de biológicos, os comportamentais também. Nós alteramos completamente a nossa rotina comportamental. Então, se eu estiver errado, você me diga que não. Mas num passado não muito distante, ou era frescura, ou era coisa de mulher, ou era coisa de viado que se falava. Tinham esses termos para falar do comportamento afetado das pessoas. Exato. Você está completamente certo. Num passado, e por vezes infelizmente não é um passado muito distante, não é. As pessoas elas atribuíam as demandas mentais ou, se a gente pega lá a Idade Média, aquilo que não se era explicado ou pela religião ou pela ciência muito arcaica na época, era-se atribuído ao divino ou a algo que é você que sim, está desajustado. Esse processo aconteceu, infelizmente, uma herança cultural e psíquica. E, infelizmente, muitas pessoas ainda atribuem as demandas psicológicas a um processo de ou é frescura, ou isso não existe, ou isso você precisa... isso é falta de Deus no coração, que muitas vezes a gente ouve. Infelizmente, mas essa ótica está mudando. Que bom. Graças a Deus que está mudando. Você é professora na Unipiaget, você dá aula no curso de psicologia. No curso de psicologia e no curso de gestão em recursos humanos, administração, tudo que envolve psicologia eu estou envolvida. Meu Deus do céu. E estar dentro de uma sala de aula é apaixonante. Olha, em específico, quando você tem isso vocacionado dentro de si, é apaixonante. A minha função enquanto psicóloga não é apenas, e não no sentido apenas reducionista, mas não é apenas estar dentro de um consultório, mas eu coloco como propósito de vida formar profissionais que sejam apaixonados por aquilo que fazem. Mas a professora veio antes da psicóloga? Não. Não? Não, veio depois. A professora veio depois? Veio depois da psicóloga. Eu tenho uma formação inicial, para além dessa, que eu acabo nem utilizando mais, voltada a processos gerenciais. Trabalhei 10 anos numa empresa em análise de crédito e cobrança. Meu Deus do céu! Abandonei tudo porque eu estava completamente infeliz e adoecendo. Mas é esse o caminho. Às vezes as pessoas se sujeitam a fazer determinadas coisas porque tem que ser feito. Pois é. E eu não acho que tem que ser feito nada. Você tem que fazer aquilo que te dá prazer. Exato. Claro que a gente vive em função do dinheiro. Exato. Né? Mas dinheiro sem ter prazer na vida, profissionalmente falando, não significa muita coisa. Não, e eu adoeci psicologicamente, emocionalmente antes eu sei o que é isso. Da formação. E eu tenho um parceiro de vida, meu marido, ele é psicólogo, ele é o coordenador de psicologia da Unipiaget, inclusive, professor Emílio Leite. Sim, e ele foi um dos meus maiores incentivadores, ele falava, você está adoecendo, você está muito triste. Aí ele brincou, fez um combinado comigo, vamos fazer o seguinte, você se forma, depois eu me aposento.
aposento, e aí depois você vai e me ajuda, e a gente vai assim. E aí isso, ele Nívia. foi meu maior incentivador, e isso. hoje eu estou trabalhando junto com ele. Mas que bom quando tem alguém para não para te empurrar, mas para te alertar, abrir os olhos para essas questões. Exatamente, Não é? exatamente. Você tem o Emílio, que eu conheço, inclusive, e você também é mestrando em ciências e tecnologia. E como é que é? Ciências o quê? E tecnologia da saúde. E tecnologia da saúde. Exato. Aluna convidada no processo de mestrado em psicologia do desenvolvimento e avaliação psicológica pela USP. Exatamente. Esse processo de ser aluna convidada, ele vem por indicação. O meu antigo coordenador do curso de psicologia, na época que eu me formei, ele me mandou um e-mail para responsável, me indicando, e ali eu entrei em processos e estou estudando bastante até hoje, em diversas linhas. Pós-graduada em docência no ensino superior. Isso. Pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, Que é a minha quero falar especialidade de atuação. um pouquinho disso, que a gente também não sabia o que era isso. E pós-graduada em aconselhamento psicológico. Exatamente. Que é uma outra vertente da psicologia. Outra vertente, terapia cognitiva comportamental. Até pouco tempo, eu não tinha o menor conhecimento do que era isso. E quando a gente falava no assunto, as pessoas ficavam assim, mas o que é isso? O que é isso? Bom, a terapia cognitiva comportamental é uma linha teórica da psicologia que ela tem um enfoque. Nós entendemos que o nosso pensamento comanda o nosso comportamento, ditando assim as nossas emoções, ditando outros pensamentos, outro comportamento num processo cíclico. E a nossa mente, ela mente o tempo inteiro. Os nossos pensamentos, eles não são fatos concretos. Né? Nós, muitas vezes, por acreditarmos em processos mentais que são instituídos na nossa mente, muitas vezes desde criança, por uma palavra que nós ouvimos, por um processo que nós passamos, por um trauma específico, ou por não acreditarmos em nós mesmos, por alguma construção histórica, nós criamos como se fosse ali processos que são intrusivos e que acabam ditando os nossos comportamentos e os nossos pensamentos, Gil. E a partir desse processo, atrapalhando toda a nossa funcionalidade. Nós não falamos normalidade em psicologia. Mas a gente é capaz de se livrar de tudo isso? Com toda certeza. A terapia cognitiva comportamental, ela preconiza que você pode alinhar os seus pensamentos e pensar certo, pensar coerente, te dá potencialidade de sobreviver. Porque às vezes a gente acha que o caminho que foi traçado é aquele ponto. Exato. E não é. Os nossos pensamentos não são fatos concretos. Eu falo para alguns pacientes e até para os meus alunos que muitas vezes a gente precisa tatuar isso na gente ou escrever na parede no nosso quarto. O meu pensamento não é um fato. Eu posso fazer aquilo que eu me proponho. A gente mente pra gente mesmo. Todo tempo. Todo tempo. E eu tô dando risada porque isso é fato, né? Totalmente. As pessoas vivem, às vezes, uma vida mentirosa porque quiseram assim, Totalmente. ou porque não aprenderam diferente. Exatamente. E porque foi replicado. Existe um processo ali, muitas vezes, que são por fatores genéticos, mas também por fatores ambientais, que impulsionam as pessoas, mas também as paralisam por completo. Setembro Verde. A gente acabou de sair do mês de setembro e, como eu falei no início, num passado não muito distante, a gente também não falava desse assunto. Hoje tem a fitinha colorida lá com girassol, do autismo. A gente não sabia o que era isso e faz muito pouco tempo. Hoje já estamos identificando quem usa a fitinha colorida com girassol. Não, o do autismo tem um outro desenho, né? Isso. Outrora se usava apenas o quebra-cabeça, mas agora nós utilizamos o símbolo do infinito por ser um processo de altas potencialidades e infinitas possibilidades. O autismo também. Do autismo também. Do autismo é utilizado. E por que Setembro Amarelo? Esse alerta vai para as pessoas a troco de quê? Como que surgiu isso? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem 2 enfoques do Setembro Amarelo. O enfoque social... Tem o amarelo e tem o verde, que também aconteceu. Exato. O Setembro Amarelo, em específico, no enfoque social, ele vem lá dos Estados Unidos com um rapaz chamado Mike, que infelizmente tirou a sua vida por conta de um processo depressivo. Porém, antes dessa realização, infelizmente, o que ele fez? Ele tinha dotes artísticos e ele reformou todo o seu carro e pintou todo o seu carro, que era um Mustang de amarelo. E a família achava que ele era muito feliz, porque ele vivia em prol daquilo. Quando ele termina de pintar o Mustang dele, infelizmente, no Mustang, ele comete o suicídio. E a partir desse processo, no processo de velório dele, a família coloca fitinhas amarelas em alusão ao Mustang
né? E com alguns dizeres, você não está sozinho, fale daquilo que você está sentindo, não fique calado, Começou procure um movimento ajuda. em prol... Começou um movimento disso em meados dos anos 90. A Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com outros órgãos de classe, como o Conselho de Psicologia, preconizou o setembro também, porque dia 10 de setembro foi instituído como o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. E aí juntou-se esses aspectos sociais com os aspectos científicos e se estabeleceu no Brasil o Setembro Amarelo. Mas também não é uma coisa muito antiga. Não, não é antigo. Então, se você não ouviu falar, você não está louco, nem louca. De jeito nenhum. É porque, em relação ao Setembro Verde também, que foi falado sobre o autismo e outras deficiências. Outras deficiências, também é uma coisa que não se debatia, que não se falava. Por isso a gente está falando. Exatamente. Né? Para que as pessoas saibam. Às vezes, é louco. Não, não é louco. Tem um distúrbio, tem alguma coisa, e é tratável. É porque outrora, Gil, perdão te interromper, essas questões relacionadas a suicídios, a transtornos mentais, a determinadas deficiências, eram colocadas literalmente para debaixo do tapete, como se houvesse uma necessidade de ter uma reforma e uma padronização onde todos são felizes, onde todos são normais. Infelizmente, o Brasil aconteceu um processo muito dolorido, né, em Minas Gerais, no manicômio de Barbacena, que se a gente for puxar aqui essa história, a gente tem assunto para um outro podcast. Para outro podcast. Que inclusive faz parte da minha tese também, e foi tema do meu TCC, que é a exclusão de indivíduos com transtornos mentais na sociedade brasileira. A exclusão, exatamente isso. E o tema e lema deste ano, qual foi? Então, quando a gente fala de tema e lema, por ser algo que não é vinculado, nós lembramos em setembro, mas não é vinculado só em setembro, desde o ano de 2020, especificamente o Conselho de Psicologia estabeleceu um lema chamado Saúde Mental de Janeiro a Janeiro. Então, nós utilizamos a alusão do Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio em setembro, fazemos uso do Setembro Amarelo em lembranças, porém, nós temos, por exemplo, o Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental. Branco, é verdade. E é literalmente propagado que nós devemos ter a saúde mental de janeiro a janeiro. Então, esse assunto, por exemplo, ele é falado em outubro, ele é falado em dezembro, ele precisa ser falado em janeiro, ele precisa ser falado em rodas de conversas com a família. Ele precisa ser... infelizmente, ele é banalizado na sociedade, que hoje em dia, qualquer coisa, eu tô com depressão. Você não tá com depressão, você tá triste. Né? O seu humor está triste. Né? Você diferenciar também. Exatamente. Eu tenho ansiedade. Você não tem ansiedade, seu pensamento é acelerado, você só precisa desacelerar um pouquinho. Então, nós precisamos deixar de banalizar, mas também falarmos mais sobre esse assunto. É isso, aprender a conhecer você e as questões que estão ao seu redor. Exatamente. E dentro da sala de aula, como é que isso é tratado? É tratado desde a primeira idade isso? Não, não é, né? Infelizmente, na nossa sociedade, não. Nós já temos algumas escolas, como, por exemplo, agora no mês de setembro, eu sou coordenadora do projeto de extensão universitária, que é como se fosse uma disciplina que leva os alunos para fora do ambiente da sala de aula. E os eventos tidos em setembro foram exatamente em muitas escolas. Eventos em parceria com a Rede de Atenção Psicossocial do município de Suzano. Nós tivemos no primeiro encontro de celebração e valorização à vida, que aconteceu agora em setembro também. O SESI solicitou que nós fôssemos lá e nós trabalhamos as questões das emoções desde a mais tenra idade, fazendo alusão a um balãozinho onde você sopra, olha, as suas emoções. Como é que você fica quando você fica triste? Aí a criança assopra o balão. E quando você fica irritado, assim, aí quando o balão está quase explodindo e alguns balões chegam a explodir, nós fazemos essa alusão. É exatamente assim como você fica dentro de você quando você não controla as suas emoções. Então o que eu faço? Aí a gente não amarra a bexiga para não manter o ar lá dentro. Aí a gente fala assim, falar com a mãe, falar com o pai, procurar a ajuda de um psicólogo, falar com alguém. Aí você vai soltando o ar do balãozinho e depois disso ensinamos técnicas de respiração para controlar aí, o nosso fisiológico, o nosso racional e também o nosso emocional. Isso que eu faço com 140 alunos no curso de psicologia. Isso noturno, já são adultos. Isso, mas os alunos... Eu oriento os alunos e os alunos repassam isso. Nós fizemos isso no shopping de Suzano.
fizemos isso no Mirante do SESC, Sim. fizemos isso no SESI e vamos fazer Ampliar outros. a turma que vai... Até onde vai chegar isso, né? Exatamente. Porque bacana que chegou no adulto, né? Nós somos adultos, nós estamos conversando. Quem está nos assistindo provavelmente também sejam só adultos. Mas, assim, eu acho que é fundamental começar na criançada lá para aprender. Porque é muito complicado hoje, principalmente com isso aqui na mão. Vocês estão me vendo toda hora que meu cronômetro desliga toda hora. E eu tenho que ficar olhando aqui. E a criançada está com o celular 24 horas por dia na mão. Isso também é um prejudicial. Demais, demais. Pesquisas recentes já apontam os malefícios de você entregar o celular. Crianças até 2 anos com o celular na mão por um determinado tempo, isso acaba retardando o desenvolvimento Mas da tem criança. outro jeito de não dar um celular na mão de uma criança? Nós não fomos criados sem celular, Nós fomos né? com bolinha de gude. Exato, com peão, com pipa, peão. Hoje as crianças não sabem o que é terra, as crianças não Nada. sabem o que é brincar, as crianças não sabem o que é nada, as crianças nada. precisam... Nós precisamos parar e entender que se nós temos filhos, nós temos responsabilidade. E nós precisamos nos comprometer com isso. Mas não é fácil, viu, De gente? jeito nenhum. Não é fácil. Eu quero interromper só um minutinho para agradecer aos nossos parceiros aqui, a Grisaro Odontologia. O Dr. Daniel está me devendo uma visita aqui, muito obrigado. Patrocinador do programa. O Centro Veterinário Mundo Animal também, sempre muito bem-vindo, muito obrigado. Agradeço. O apoio do Gravetos Espetaria, uma delícia, finais de semana bombando. A Luvidarte, esses vidros lindos aqui no nosso cenário da Luvidarte. Renovação Energia Solar, também uma economia fabulosa para sua casa, fabulosa mesmo, indústria, comércio, enfim. A Márcia Decorações também, beijo para Sheila e para Márcia. Guararema Aqua Termas, verãozão, pintando aí, né? Primavera já com cara de verão. Wake Total também, esporte e lazer de Garatá. Agora chegou a hora. E os agradecimentos à Rede Casa Nobre, pelas poltronas, pelo cenário. E a Celina Flores e presentes, esses arranjos lindos que decoram semanalmente aqui o nosso estúdio. Muito obrigado, viu? Falamos dos trabalhos feitos com os alunos dentro da sala de aula em relação ao trabalho da Natália. Comunidade, como é que é isso? Esses alunos, existe algum trabalho específico? A Natália me falou que foram feitas várias atividades no mês de setembro. Exato. Mas também não adianta fazer só setembro, né? Não adianta. Não adianta. A extensão universitária, a função, o nosso projeto se chama completamente Práticas Integrativas em Suporte à Saúde Mental e Emocional dos Indivíduos. Então, é um projeto que os alunos eles precisam cumprir uma quantidade de horas de uma extensão universitária, ou seja, o fazer para além dos bancos da universidade. Então, nós aliamos isso com projetos que apoiam, dão suporte à comunidade. Nós, em outubro, agora, um pouquinho para a segunda semana, nós teremos outras parcerias com outras escolas, inclusive com outros cursos do UniPiaget, como, por exemplo, Direito. Novembro, nós temos ação e no comecinho de dezembro, nós também temos. Então, é um projeto cíclico. O ano passado, nós atingimos em um evento na Corrida Divas, que teve no final do semestre passado, nós atingimos 100 mulheres com práticas integrativas, aprendendo, ensinando as mulheres a respirar, respirando e controlando a respiração e controlando as suas demandas ansiosas. Só agora, até dezembro, nós já atingimos, até outubro, perdão, nós atingimos mais de 250 pessoas. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que quem deve ter mais dificuldade para compreender e lidar com tudo isso e até aceitar em aprender isso é o homem. Por vezes, sim, por uma visão cultural de pragmatismo. Pelo homem achar que, por uma herança cultural, ele não deve chorar, ele não deve expor os sentimentos, ele não deve estar em contato com aquilo que ele sente, ele deve absorver mais e ele deve implodir. Né? E grande parte desses processos de implosão culminam em demandas disfuncionais das mais diversas, alguns transtornos e, infelizmente, em alguns lugares, culminam em suicídio. Pois é. E o suicídio é uma questão assim... A gente não sabe muito como lidar com isso, né? E a mídia também procura não divulgar muito. Existe um praxe aí para que não incentive o suicídio, não mostre os caminhos para que as pessoas coloquem um fim na sua vida, né?
o suicídio dá diversos sinais. Exato, exato. Nós entendemos que a nossa prática tem que ser preventiva, de A entendimento quais são pessoa os que, sinais. perdão, a pessoa que tem tendência ao suicídio, ela dá diversos sinais. Exatamente. Uma das coisas que nós precisamos prestar muito atenção é quando a pessoa vai perdendo o prazer na vida. E é o prazer em ser um ser humano. E ela vai... Eu costumo sempre orientar meus alunos em perceber uma pessoa como se ela fosse ficando transparente. Então, nós estamos aqui, a gente posta uma foto, daqui a pouco um fala com o outro no WhatsApp, e nós temos um padrão de contato, um padrão de exposição. A pessoa ela vai deixando aos poucos isso. Sinal de alerta. Nós conhecemos pessoas que são mais introvertidas. Sim, nós entendemos padrões de que não comportamento. gostam de relacionamentos, de Exato. festas. Mas ela tem um padrão ainda. Sim. O padrão de se relacionar. O processo social faz parte do ser humano. Qual é esse padrão e o que ela está destoando? E é por isso que a família precisa conversar sobre isso, estabelecendo uma relação de diálogo. Porque, por vezes, o João, ele é assim mesmo. Muitas vezes ele não é assim. Ele está cada vez evoluindo para um processo nocivo para ele e ele não tem com quem falar. Porque vê muitas vezes o pai do João como uma pessoa... Homem, não chora, você engole esse choro. Quantas vezes nós ouvimos isso na infância? Engole choro. Esse choro, menino. Mas isso era comum. Era comum, mas infelizmente engolir Isso o choro... faz mal pra Faz pessoa. mal e traz pra Eu tô gente. rindo porque eu vivi isso. É isso. Engole o choro. Não podia chorar. Não podia chorar. E chorar é uma manifestação necessária do psico para você escoar a demanda. Chora, grita. Exatamente. É igual, infelizmente, quando alguém morre na família ou assim, chega um amigo e fala assim, olha, seja forte. Não, a pessoa naquele momento ela precisa ser vulnerável. Não tem que ser forte, tem que botar pra fora aquilo que ela tá sentindo. Exato. Aí, passando um tempo, se ela continua em estado de vulnerabilidade, os pensamentos dela entraram num processo de automatização da dor. Precisamos tomar cuidado. Mas os processos precisam ser vividos. Então, nós temos dois polos distintos. Pessoas que vivem demais e... Porque, assim, a questão do suicídio ela é multifatorial, né? Ela é multidimensional e ela é multifatorial. Nós precisamos entender a realidade do indivíduo. Eu sempre brinco com os meus alunos, muitas vezes algum faz uma pergunta, professora, e no caso de tal? Eu falo assim, gente, aí eles já falam, depende, né? Todo mundo sabe que é um lema. A sua história, a minha história, a história de quem está assistindo são diferentes. Nós precisamos entender um padrão e quando esse padrão destoa. Quando esse padrão destoa, nós precisamos entender e buscar ajuda. Mas de praxe, essa questão da pessoa se tornar transparente, dela querer mais o isolamento do que a exposição, dela não conseguir esboçar o sentimento a ponto dela ter o que a gente chama de embotamento afetivo, que é o afeto, as emoções empobrecidas. Então, se eu vou e tenho uma reação e dou um tapa em você, ou te entrego um ramo de flores, ou te dou uma quantia grande em dinheiro, não vai haver reação. Opa, o que está acontecendo com essa pessoa? Ou pessoas com uma exaltação afetiva muito alta, ou seja, com reações desproporcionais de intensidade e duração. Precisamos tem também bastante isso. Ou seja, a ciência psicológica ela é vasta e ela cabe em todas as realidades. Meu Deus, a gente tem que ser quase um psicólogo para criar filho, para viver numa sociedade, porque tudo isso, o que a Natália está dizendo, a gente tem visto, vê com frequência, pessoas ao nosso redor com comportamentos distintos, né? Sim. Umas que querem ser amiga demais, ama demais, tudo demais, né? Exato. E outras tudo de menos, que são apáticas em relação a determinadas situações, que a gente espera uma reação. Exato. A saúde mental, ela nunca está em polos, Gil. É isso que nós precisamos entender. Tudo que é de menos faz mal e o de mais também. Amar de menos faz mal, mas amar demais causa dependência. Falo isso na minha casa a vida inteira para os meus filhos. Exatamente. Tudo em excesso faz mal. Exato. Até o amor. A saúde mental, ela encontra-se no equilíbrio, em saber andar e parar. Porque se eu correr demais, eu vou me cansar. Mas se eu me paralisar, eu vou trazer para mim processos de paralisia física, não apenas, mas mental, emocional. Então, eu preciso buscar o equilíbrio. Saber quando parar, saber quando seguir. Você acha que todo mundo deveria fazer terapia?
todas as pessoas da face da Terra deveriam fazer terapia. A Dercy Gonçalves falou isso uma vez em uma entrevista. Dercy Gonçalves é uma lenda, né? Falava muito palavrão, muita besteira, mas tinha uma consciência muito grande do eu, né? E ela disse isso: fiz terapia a minha vida inteira, todo mundo devia fazer terapia. E daí falava os palavrões dela, que eu adorava ouvir ela falar palavrão, e isso sempre ficou na minha cabeça. Mas por que uma pessoa que parece tão bem resolvida, uma profissional tão reconhecida, fazer terapia? Porque, como eu falei, os nossos processos cognitivos e os processos dos nossos pensamentos, eles são construídos sempre com uma tendência à paralisia. O nosso cérebro, por vezes, é preguiçoso. Os nossos pensamentos são preguiçosos. Eles vão construindo caminhos. Literalmente, eles vão se acostumando com aquilo. Para encurtar o caminho. Exatamente. Então, ele fala assim, se você quer descobrir algo novo, se você quer entrar num processo novo para alavancar a sua vida, ele vai falar assim, não lê esse livro, não. É por isso que tem tanta gente que é preguiçosa para ler. Ah, não estuda não, porque senão eu vou Não faz academia não. Exato. E são processos que são coisas que tiram a gente da zona de conforto. E muitas vezes o lugar da zona de conforto é o lugar mais desconfortável para se estar, que é o lugar de paralisia. Ali as emoções, elas se superestimam e a gente subestima a nossa capacidade de enfrentamento das nossas emoções. Ali nós vamos perdendo prazer em coisas que fazem com que a gente avance, mas precisa de um esforço, porque tudo na vida precisa de um esforço. Tudo na vida. Exatamente. E é por isso que a nossa geração é uma geração que está cada vez mais paralisada. Eu falo que o processo terapêutico, ele precisa atingir todas as gerações, porque a nossa geração em específico é uma geração fast food. É uma geração que se alimenta de qualquer coisa, que quer soluções rápidas e que por vezes preferem se medicar, e às vezes sem prescrição e sem necessidade, do que procurar um alimento sólido que é feito com o tempo, mas que vai te nutrir de verdade. Eu tô rindo porque é a mais pura realidade. Exatamente, exatamente. É a mais pura realidade. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não quero fazer terapia, eu só quero que você me sane uma dúvida aqui, é um conselho. Não é assim que funciona. Não é assim. Bom, a gente ficaria aqui horas falando sobre o assunto, né? Você tem um consultório particular também. Tenho. Instagram, como que as pessoas te acham? Sim, @natalia.ppleite. O Natália dela não tem TH. Sem TH. Natália. PP de Pinheiro Parente, Leite, tudo junto. Tá fácil de achar. Telefone para contato de consultório? Tenho. O 94012-4989. Tá fácil de achar. Para quem tiver dúvida, né, que hoje é muito comum, gente, e ir a um psicólogo, né? Eu conheci pessoas que falam, por que você não vai no psicólogo? Eu não sou louca, não sou louco, por que eu vou no psicólogo? Não precisa ser louco, né? Basta ser um ser humano. É o maior ato de sanidade que alguém faz. Basta ser um ser humano. Exatamente. Eu queria agradecer muito a conversa com você, te desejar sucesso Muito obrigada. nessa sua vida corrida, que eu sei que com tantas atividades, ainda com consultório, com filha pequena? Sim, tenho uma filha de 5 anos, Sim. o amor da minha vida. Como chama? Clara Valentina, minha filha do coração. Clara Valentina, um beijo. Eu imagino Tenho que muitas histórias com ela. Eu esperei 6 anos para Valentina chegar. É e mesmo? ela mudou o meu mundo. Que delícia, é tão bom. Um filho não importa a maneira que venha, mas quando vem, ele é muito bem-vindo. E quando a gente aceita, seja lá de que forma for, o filho é alegria, é só alegria. Exato, ela não nasceu de mim, ela nasceu para mim e ponto final. O filho é uma alegria. Exato. E uma criança na vida da gente é luz. Exatamente. E é maravilhoso. Mudou a minha vida e me fez ainda mais comprometida com o ser humano. Eu imagino que sim. Sucesso para você, abraço para Emílio, parabéns para Clara Valentina. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, gente. Olha, o papo delicioso com a doutora Natália Pinheiro Parente Leite. Ela deixou o @, deixou o telefone aqui para você. E a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Os pets são parte da nossa família e merecem todo o cuidado. A equipe do Centro Veterinário Mundo Animal está treinada e qualificada. Você encontra todos os serviços em um mesmo local, com gente apaixonada pelo que faz. Cuide da saúde de seu pet. Faça parte do Mundo Animal. A Grisara Odontologia foi feita para fazer você sorrir, não importa a idade. A
Há mais de 15 anos, estamos aqui situados em Mogi das Cruzes, trazendo o que tem de melhor em odontologia. Eu me preocupo de verdade com excelência. Temos uma equipe treinada. Aqui estamos preocupados de verdade em trazer a sua alegria de volta. Me preocupo muito com tecnologia e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença no final do seu tratamento, pois durante todo esse acompanhamento clínico temos tomografia, temos scanners intraorais e fazemos a sua coroa em porcelana aqui mesmo. Grisara Odontologia, a nossa alegria é fazer você sorrir. Vem brincar, vem descansar, vem curtir, vem sonhar, vem pro Guararema com a terra.